Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos à última videoaula desse bloco que vai tratar um pouco, vou esmiuçar um pouco melhor sobre a questão dos gráficos, tá bom? Bom, então novamente, eu sou aqui a Renata, tá bom? E vamos discorrer um pouco sobre esse assunto que é o gráfico da função exponencial, tá? Nós já contextualizamos, né, em videoaulas passadas. E agora, então, já falamos também um pouco de gráficos, mas agora eu vou dar uma atenção maior. Então, primeira coisa, pessoal, por que fazer gráficos? Sei que muitos estudantes têm trauma de gráfico. Quando vê um gráfico, já pula a página, não é assim? Ah, nem vou fazer, pula exercício. Mas olha, o gráfico ele tem uma importância crucial, um apelo visual, favorece, então, a observação de determinados comportamentos, né, que se a gente fosse colocar em tabelas, em números, iam ser difíceis de serem percebidos. Então, a gente consegue ver se é uma tendência, né, se é crescente, se é decrescente. Então, o gráfico, ele tem esse apelo, tá bom? Muito bem. Então, olha só. Nós temos aqui a nossa função exponencial, que nós, né, já definimos, é a base, tá certo? A variável x, ela fica no expoente, por isso que é uma função exponencial. Então, nós temos uma coisa, se, tá certo? Nós temos, então, essa curva aqui, ó, com a base maior do que 1, então nós temos uma função crescente, ok? E essa curva aqui, onde a base é menor do que 1, então nós temos uma curva decrescente. Então, esse é um ponto importante para bater o olho no gráfico e perceber se a base ela é maior do que zero e menor do que 1, para ser decrescente, ou se a base ela é maior do que 1, então ela é uma função crescente, tá? Então, isso é legal porque a gente percebe que olhando o gráfico, eu já sei essa informação sobre a base. Uma outra coisa interessante é que o eixo y, tá? A nossa curva vai cortar o eixo y sempre na ordenada 1, porque ó, y é igual a elevado a x. Quando x é zero, y é 1. Bom, então eu consigo, olhando o gráfico, tirar essas informações. Beleza? Então, ó, nosso apelo visual. Então, eu consigo perceber se a função está crescendo ou se ela está decrescendo, tá? E com isso eu consigo ter uma informação se a base ela é maior do que 1 para a função ser crescente ou se ela é maior do que zero e menor do que 1 para ela ser decrescente, tá certo? Então, nós temos aqui alguns casos particulares, tá? Eu coloquei aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x e g de x meio elevado a x. Então, aqui, olha, nós temos essa função aqui, tá certo? Ela é crescente. O nosso a, então, é maior do que 1. Essa função, ela é decrescente. E o nosso a, ela é maior do que zero e menor do que 1. Mas como foi feito, né, esse gráfico? Olha, aqui foi feito no computador, a gente pode colocar no Excel ou qualquer outro, o GeoGebra, mas eu também posso esboçar esse gráfico, né, fazendo uma tabelinha, tá certo? Eu posso fazer uma tabelinha aqui, ó, colocar os valores, ó, menos para x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá certo? Então, aqui ficaria, ó, y igual a 2 elevado a menos 3, que vai dar 1 oitavo. Lembrando, né, ó, o número elevado a um expoente negativo é o inverso dele, tá certo? Então, eu tenho esse ponto aqui, ó, menos 3 em x, tá certo? Ó, e 1 oitavo, ok? E aí a gente vai fazendo isso, né, formando os pares ordenados para montar o nosso gráfico. Aqui eu vou ter 1 quarto, aqui eu vou ter meio, tá certo? Aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 2,
4 e 8. Então, aí você monta os parezinhos ordenados. Então, esse ponto aqui é 1/4, esse ponto aqui é meio, tá certo? Ó, corta aqui o eixo Y no número 1. Aqui a gente tem ponto 1 e 2, aqui o 2 e o 4, tá certo? E o nosso 3 vai lá pro 8, né? Que nem tá aqui. Depois é só adicionar a linha de tendência, né? E eu vejo então o comportamento dessa função exponencial, um comportamento então crescente, beleza? Muito bem. Bom, aqui eu coloquei, só para título de curiosidade, né? Uma função exponencial, que está aqui em vermelho, e a função quadrática, tá bom? Só para vocês verem aqui a diferença no gráfico, né? Então, eu tenho uma função quadrática, uma parábola, e uma função exponencial, essa curva aqui de crescimento, tá? Muito bem. Comentei com vocês que existe uma base especial, né? Uma função exponencial especial, onde a minha base A é o nosso número irracional e, tá certo? Dando origem, então, a essa função exponencial elevado a x, tá? Esse e aqui, tá certo? Ele é definido, né, quando eu tenho uma sequência com essa cara aqui, e essa sequência ela vai aumentando indefinidamente. Então, quando a gente estuda limites, né, quando o meu n tende ao infinito, essa sequência ela tende para esse número aqui, 2,7182818284, vai embora esse número irracional, que também é conhecido como número de Euler, número de Napier, número neperiano. Então, esse E aqui, ó, ele é conhecido aqui através desses três números. Os mais conhecidos é o Euler e o neperiano, tá bom? Muito bem. Bom, esse número irracional E, ele está intimamente relacionado com a história da função exponencial, tá? É a origem desse número E da função exponencial E elevado a x podem muito bem estar ligadas a um problema bem mundano. Então, por exemplo, na matemática financeira, o modo como o dinheiro aumenta com o passar do tempo, tá? E ainda segundo esse autor, o Maurer, o papel desse E aqui, né, como uma base dos logaritmos naturais, que até hoje a gente usa muito e é bem conhecido, ele precisou esperar, né, teve que esperar até o trabalho de Euler, né, que foi na primeira metade do século XVIII, dando então à função exponencial o papel central que hoje ela desempenha no cálculo. Então, a matemática financeira usa muito, né, essa questão, as modelagens, né, de crescimento populacional, decrescimento populacional, decaimento radioativo, usa muito essa função exponencial e elevado a x, né, ou e elevado a uma constante, tá? Vezes o tempo, por exemplo, usa muito, pessoal, tá bom? Muito bem. Então, aplicações, né? Como eu falei já em outras videoaulas. Na demografia, que é utilizada para calcular o tamanho das populações, finanças, calculando para calcular juros, utilizadas, né, para cálculo de juros, montantes, prestações. Na arqueologia, utilizada para calcular a idade dos fósseis e de artefatos. Na psicologia, utilizada para resolver problemas de aprendizagem. Na saúde pública, né, que nós vimos muito na pandemia aí do Covid-19, tá? Utilizada então para analisar a expansão de epidemias, tá bom? Na indústria também, que é muito usada para a confiabilidade de certos produtos, tá? Novamente aqui um gráfico da função exponencial na base E agora, tá? F de x igual a E elevado a x. E então aqui nós temos, só para dar o spoiler, né, o do logarítmico, tá? Na base NP, o log, né, na base E, que a gente chama de logarítmico neperiano, que a gente vai ver nas próximas semanas, tá bom? Muito bem. Então, pessoal,
era isso que eu queria mostrar para vocês, né? A importância, então, de recorrer a gráficos para apelos visuais e reforçar um pouquinho, né, a ampla aplicabilidade, né, dessa função exponencial em várias áreas do conhecimento. E espero, então, que vocês tenham gostado, compreendido, percebido, né, despertado aí para a importância, que não é à toa que vocês aprendem, né, que tem toda uma conexão com o mundo real. Então, um abraço e até a próxima.